A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 43º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago os capítulos 29, 30, 31 e 32 do livro de Êxodo, as inspirações do dia. Instruções a respeito dos sacerdotes. No capítulo 29, destaca o versículo 4. Os lavarás com água. Esta lavagem cerimonial dos sacerdotes com água simbolizava a pureza que devia caracterizar os sacerdotes. No versículo 10, o novilho. Quando os sacerdotes impunham as mãos na cabeça do novilho, isto simbolizava a sua identificação com o animal, como seu substituto e, talvez, a transferência dos pecados do povo para o animal. Assim, o novilho tornava-se um sacrifício vicário que morria por causa dos pecados do povo. Essa cerimônia aponta para o sacrifício vicário de Cristo, que tornou-se a nossa oferta pelo pecado. No capítulo 30, destaco o versículo 1, queimar o incenso. A queima de incenso simbolizava a contínua adoração e oração do povo de Deus. O altar de incenso podia ser profanado, o que indica que a oração que não visasse a glória de Deus, nem saísse de um coração dedicado à santidade, era e ainda é inaceitável ao Senhor. No capítulo 31, destaco o versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito de Deus, aqui refere-se à dotação e à capacitação pelo Espírito Santo para o serviço especial de Deus. É correto, segundo o novo concerto, orar para que o Espírito nos dê tanto proficiência física como dons espirituais, a fim de cumprirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. No capítulo 32, destaca o versículo 4, um bezerro de fundição. Arão, um alto dirigente espiritual de Israel, infringiu as normas de conduta estabelecida por Deus, a fim de agradar o povo a qual servia. Cedeu diante das pressões ímpias dos israelitas e violou o segundo mandamento. Somente a intercessão de Moisés salvou Arão da ira de Deus e da morte. No versículo 6, levantaram-se a folgar. O povo começou a entregar-se às danças sensuais e à orgia sexual. Segundo o versículo 25, o povo estava despido, literalmente ficou à solta e despido. Logo, o pecado dos israelitas pode ter incluído a nudez da multidão para a volúpia da carne em geral, algo rigorosamente vedado na lei de Deus. No versículo 10, e os consuma. Por causa da apostasia e do pecado do povo, Deus declarou sua intenção de destruí-lo e devastar outra nação através de Moisés. No versículo 11, Moisés suplicou ao Senhor. A intercessão de Moisés pelo povo de Israel revela que Deus atende às orações dos seus servos fiéis e permite que estes participem dos seus propósitos e decisões restauradoras. Primeiro, Deus claramente queria destruir aquele povo rebelde. Moisés, porém, pondo-se como mediador entre o Senhor e o povo, intercedeu com zelo e amor a fim de desviar a ira de Deus e daí ele mudar sua intenção declarada. Segundo, por causa daquela oração intensa de Moisés, o Senhor compadeceu-se. Terceiro, a grande verdade em evidência aqui é que Deus faz dos seus servos cooperadores com Ele. Ele os designa mediadores e intercessores pelos perdidos. E, até certo ponto, o destino final dos que pertencem está nas mãos dele.
Deus, portanto, estabeleceu que a intercessão sincera de um justo pode levá-lo a alterar a sua vontade temporal e trazer restauração e livramento ao invés do juízo. A oração realmente muda as coisas. Quarto, Deus não ignora a intercessão de um servo fiel, enquanto houver esperança de salvação. Somente quando o pecado chega ao seu extremo é que Deus não atende à intercessão. Quinto e último, é um mistério insondável o que Deus se deixa persuadir por um ser humano falível e alterar um cumprimento de um fato já por ele anunciado e voltar-se da ira para a misericórdia. Nosso Deus é um Deus inexorável, mas um Deus pessoal, que se compraz em mover-se pelo amor, fé e oração do seu povo fiel. No versículo 14, o Senhor arrependeu-se. A palavra hebraica traduzida arrepender-se significa mudar de ideia ou de propósito, compadecer-se ao ponto de alterar a execução de um ato planejado e já declarado. Deus não se arrepende da maneira que o ser humano o faz, porque em Deus não há jamais mudança e também Ele é totalmente isento do pecado. No versículo 19, as tábuas quebrou-se aos pés do monte. Moisés não quebrou as tábuas de pedra, levando por um acesso incontrolável da ira humana, mas por causa da justa indignação contra o pecado. Cristo também manifestou ira santa contra o pecado. Todos aqueles que têm zelo santo pela glória e santidade de Deus e pelo sofrimento humano terão este tipo de ira justa. No versículo 26, quem é do Senhor? O chamamento de Moisés, aqui, a fidelidade a Deus expressa o princípio que, em meio ao declínio espiritual e à apostasia, o único caminho para os fiéis é aquele demarcado pela obediência irrestrita à palavra de Deus e por um distanciamento total da apostasia. No versículo 29, para ele vos dar hoje bênção, porque os filhos de Levi permaneceram fiéis ao Senhor, no caso torpe do bezerro de ouro, eles transformaram em bênçãos. A maldição que fora pronunciada contra eles foram designados para cuidar do tabernáculo e auxiliar os sacerdotes. Maldições e bênçãos divinas estão muitas vezes condicionadas ao comportamento humano, havendo arrependimento e obediência. Pode haver mudança em caso de maldição. E por fim, o versículo 32, perdoa o seu pecado. O amor de Moisés pelos pecadores fala-nos do amor de um mediador maior, Cristo Jesus, que intercedeu pelos transgressores. Que a palavra de hoje toque o seu coração, restaure a sua vida em nome de Jesus. Boa leitura no dia de hoje. Amém e graças a Deus.